Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Gione, estou muito bem acompanhado por... Lucas Dude. Olá, André. Hoje nós vamos conversar sobre o anime que se vê de trás pra frente, né, velho? O Jujutsu no Kaisen, velho. A cada vez mais indo pro passado, velho. Cara, é real, mano. O Jujutsu Kaisen, ele tá fazendo uma coisa diferente. Eu não lembro de ter visto isso num anime nos últimos anos, não. De começar num tempo, aí vem outra temporada, tá um pouquinho atrás. Depois vem outra temporada, tá mais um pouquinho atrás. Tá mais um pouquinho atrás ainda. Acho que talvez no próximo arco vamos ver a infância de Gojo na época de seus 10 anos de idade. Eu não duvido, cara. Até porque, sendo bem sincero, parece ser algo interessante, assim. Acho que vai fazer parte ainda. Eu acho que se não vai ser na sequência, a gente provavelmente em alguma hora vai ver um pouquinho mais do Gojo criança. Com certeza. Mais, né? Teve alguns flashbacks nessa temporada mostrando dele criança, com aqueles olhos azuis de modelo e toda seu cabelo branco jovem, né? Mas assim, eu acredito que... Acho que vamos ter que dar uma folga de Gojo, né? Porque o que foi citado de Gojo nessa temporada, acho que a gente precisa ter um pouco mais de protagonismo, né? Do Itadori e ver outros personagens. O cara virou protagonista, né, velho? Não tem jeito, né? Tipo, os holofotes estão nele, não só nele, né? Também estão em quem faz par com ele nessa temporada, né? No Geto. Mas, bom, se não ficou óbvio pra você que deu play no episódio sem ver o título, né? Hoje estamos aqui para fazer algo que a gente não costuma fazer no Cúpula Cast também, que é gravar um episódio sobre uma parte de uma temporada. A gente não lembra da gente ter feito isso antes, Dude. Tu lembra de algum não. anime que a gente fez? A gente só fez de mangá, né, que a gente costuma fazer de arco. De anime, acho que não. Mas eu acho que é uma parada bem interessante a gente falar dos arcos separadamente, até porque na hora que a gente fosse gravar um cast de Jujutsu e falar dos dois arcos, eu acho que fica um pouco complicado. Eu acho muito mais dinâmico e talvez mais divertido falar sobre um arco em específico, e principalmente esse que mostra um pouco da relação do Geto com o Gojo, que é uma relação tipo muito profunda. E também quando a gente for falar do arco de Shibuya, que é o próximo, fica muito mais fácil pra gente falar só do arco de Shibuya, sabe? Sim. Eu acho que fica mais aproveitado, né? Quando a gente consegue fazer isso. Mas claro, desde que o anime tenha arcos que rendam uma fala inteira, né? Até corrigindo, acho que a gente fez isso em um ano de One Piece, Dude. A gente não fez algo muito parecido em um ano, agora que o ano terminou e a gente falou sobre o final de um ano. A gente chegou a fazer isso ou ficou na minha cabeça esse cast? Cara, eu vou te falar que talvez deve ter ficado na cabeça. Será? Acho que a gente gravou, acho que um cast de Wano. Acho que a gente gravou, cara. Gravou. Se eu não tô louco. Mas bom, se a gente não gravou, tá aí. Quem sabe um dia a gente grave. Além disso, a gente não conseguia fazer isso, por exemplo, na primeira temporada de Jujutsu, porque meio que ela é um grande todo, né? São uns 20 e poucos episódios que meio que conversam entre si, diferente dessa segunda temporada, que pra você que talvez esteja muito perdido no tempo, não percebeu que o anime parou de entrar em publicação, né? Então, entrou aí uns 6 episódios, acho que é 5, né? 5 episódios do começo da segunda temporada. A gente vai ter um episódio, ficou umas 2-3 semanas em pausa. Aí vai ter um episódio que vai relembrar os acontecimentos do filme, que é Jujutsu Kaisen 0, né, Dude? É isso ou eu tô enganado? E depois vai ter um recap da primeira temporada, pra aí depois a gente entrar no segunda temporada mesmo, né, de Jujutsu, que seriam as continuações dos acontecimentos da primeira temporada mesmo. Né? Então, a meio volta que é dia 31 de agosto, basicamente o último dia do mês. Exato, a gente tá gravando esse cast com bastante antecedência, inclusive. Até demais. A gente tá gravando esse cast mais pro começo de agosto, logo depois que terminou aí, né, esses primeiros 5 episódios, mas o episódio só saiu próximo da data da volta, do retorno do anime aí, né, gente? Mas, bom, vamos lá. Antes de aprofundar o papo,
Aqui, coisa rápida, até porque eu já quero conversar muito sobre esse arco, de verdade. Eu tô muito curioso pra saber a opinião do Dude. A gente assistiu e a gente comentou muito pouco um com o outro, então eu quero legitimamente saber a opinião do meu grande companheiro aqui. Mas, além disso, antes da gente entrar de verdade, cara, só uma chamadinha aí. Por favor, considere apoiar o Cúpula Cast, caso você goste do nosso conteúdo, caso você curta a Cúpula, quer ver a gente indo mais longe, quer ver a Cúpula. Talvez a gente produzindo mais conteúdos, né? Ou conseguir manter o que a gente já vem fazendo aqui de um jeito mais saudável, cara. É só acessar o catarse.me/cúpulatrovão, dar uma olhadinha lá na nossa campanha de apoio coletivo e fazer o seu apoio, se você achar que faz sentido. Isso, claro, se você quiser apoiar com seu dinheirinho. Se você quiser só indicar o projeto e comentar com as pessoas aí, cara, fica bem à vontade, a gente fica muito feliz, até mais feliz, sinceramente, do que o apoio com o seu dinheirinho ali, porque, cara, não tem jeito, recomendação de podcast é muito forte, então, se você fizer isso pra pelo menos uma pessoa, cara, você vai ajudar demais o nosso projeto, beleza? Então, vamos pra cima, Dude, vamos pra cima que, cara, eu tô muito animado, não quero mais perder tempo aqui, só claro, né, lembrar que será um episódio com spoilers desses primeiros 5 episódios da segunda temporada, mas vamos combinar que é assim, ó, se você vive em 2023 e não assiste Jujutsu no Kaisen, o cara tá perdendo a linha, né, mano? Tá por fora de fato. Mas não vai ter spoiler de mangá, tá, gente? A gente não vai falar sobre o mangá. Isso, até porque eu e o Dude não lemos o mangá. Então, se a gente especular alguma coisa nesse cast e a gente acabar acertando, por favor, nem falem pra gente aí nos comentários, porque a gente não lê o mangá de Jujutsu. A gente não faz ideia do que tá acontecendo fora o que a gente já tem em adaptação de anime, beleza? Bora conversar sobre Jujutsu, né? Porque vai ser muito bom. Exorcizar, absorver. É algo como engolir um pano sujo. Exorcizar, absorver. Eu entendi como as massas são repulsivas e ainda escolhi ser um feiticeiro Jujutsu que salva os outros. São essas palavras que tenho dito a mim mesmo desde aquele dia. Tá, Dude, cara, acho que pra abrir a conversa sobre esse anime que, porra, é popular demais, é impressionante o que Jujutsu Kaisen fez. Nossa, cara, é impressionante demais. Ele tá assim. até no Fortnite agora, você tá ligado, né? Sim, cara, eles lançaram um negócio, é skin também, né? Ou não? É, uma skin do Gojo, do Itadori, do Megumin e da Nobara. Cara, muito louco isso, mano. Tipo, é muito popular, muito popular. Essa segunda temporada, ela estourou demais, eu acho. Até porque tá falando do Gojo, né? E todo mundo ficou muito marcado pela presença do Gojo como o sensei fodão lá na primeira temporada, né? Então todo mundo queria saber mais sobre ele. E aí a gente vê aí o Estúdio Mapa entregando uma segunda temporada ousada, uma segunda temporada onde eles resolveram mudar um pouco o estilo, né, de animação, um pouco o estilo do traço ali, até o nível de brilho e tal. Então meio que trouxeram uma identidade estética um pouco diferenciada, que eu pessoalmente curti. Então eu não tive um primeiro contato negativo aí, né, nos primeiros momentos, porque é evidente desde o começo. Mas me chamou muito a atenção porque nessa segunda temporada, como a gente brincou no começo do cast, a gente vai ver o passado do passado, né? Então a gente teve o filme de Jujutsu, onde a gente viu... O Jujutsu Kaisen -1, né? Porque o Zero já foi, né? Que o Zero já foi. Então a gente viu o Zero, onde a gente vê a introdução do personagem Yuta. É Yuta, né? O nome dele. Que é outro cara fodão lá também. E isso acontece um pouco antes daquele arco do Itadori, aquela coisa toda que é a primeira temporada. E agora a gente tá vendo um pouquinho de como era, a gente tá conhecendo o relacionamento do Gojo e do Geto. E o Geto a gente sabe que é o vilão lá na primeira temporada e no próprio filme também. E agora ele é um feiticeiro Jujutsu junto com o Gojo. E meio que a grande proposta aí desse começo é mostrar pra gente, olha, esses são os caminhos que ambos tomaram, né? Então eram melhores amigos e um foi pra esquerda enquanto o outro foi pra direita.
eu fiquei muito interessado quando eu descobri que era sobre isso, porque eu gosto muito do Gojo, mas eu gosto muito do Geto também. Então, meu primeiro contato, cara, foi simplesmente ficar maravilhado, assim. Não tem outra... Ver Jujutsu mais uma vez pra mim, Dude, foi muito mais gostoso do que eu achei que seria, sabe? Porque a gente ficou quase 2 anos sem Jujutsu. Eu não lembro por aí. agora. Acho que se tu contar com o filme, acho que tu não ficou tanto tempo, não. Ah, verdade. Acho que até verdade. 1 ano, assim, mais ou menos. É verdade. A gente foi ver no cinema. cinema, inclusive, né? É. Pois é. Puta experiência mas foda. Foi massa. Nossa, a gente contou Foi mais massa sobre demais. isso. A gente tem episódio sobre isso. Mas, cara, assim, então pra mim foi simplesmente... Sei lá, eu fiquei travado assistindo, assim. Eu tava muito, muito, muito interessado. É difícil um anime me fazer querer tanto o episódio da semana... como me fez essa primeira parte agora dessa segunda temporada. Eu tava muito, muito curioso pra ver como que as coisas iam chegar no estado atual de Jujutsu, porque o Geto, ele é um personagem interessante e, sendo bem sincero, nesse começo eu achei que ele tava fingindo, eu achei que ele tava sendo um cara que... Ele fake. Ele tava fazendo a boa ali, né? Ele tava parecendo ser bonzinho e tal. E na verdade ele era um cara com um plano maléfico por trás, mas não foi isso. Então o anime me surpreendeu nesse ponto. O Gojo ser uma pessoa diferente também, um cara mais soberbo, um cara mais, sei lá, de nariz empinado também. Arrogante. Cara, arrogante, isso, essa é a palavra. Então tudo isso me cativou muito desde o começo. Velho. Me cativou muito desde o começo porque... já começou a subverter na minha expectativa e seguiu fazendo isso até o final. Então, cara, sei lá, pra mim foi um primeiro contato muito, muito foda e muito marcante, Dude. Como é que foi pra ti, cara? Cara, eu tenho que dizer que pra mim foi um pouco incômodo no começo, por causa que a gente conhece mais esse lado íntimo do Geto e do Gojo, né? O Gojo, acho que já era esperado ele ter esse ar arrogante devido à sua força absurda, né? Eu acho que faz total sentido um cara do clã que ele ter aquelas habilidades absurdamente raras e ter essa arrogância por virtude disso, né? Isso faz total sentido. Só que o Geto, eu admito que à primeira vista ele me incomodou um pouco, porque a primeira impressão que a gente tem dele na primeira temporada, pelo menos a que eu tive, é que ele é maldade pura e superficial, porque a gente não conhece o personagem, sabe? Sim. E daí, na segunda temporada que a gente tem mais uma proximidade com ele, tu vê que ele parece ter um passado, tipo, muito obscuro, com talvez traumas, talvez ganância, alguma coisa do tipo, né? E daí na terceira mostra que ele era bem humano, sabe? E daí eu fiquei meio aquém, tipo, cara, como é que eles vão fazer uma transição em 5 episódios desse cara que aparenta querer proteger os humanos pra uma pessoa que, tipo, tá realmente com sangue nos olhos de fazer aquilo que ele quer fazer, que é destruir os não jujuteiros, né? Os humanos. Os jujuteiros é bom. E eu acho que o anime fez essa transição legal, só que eu acho que ele poderia ter feito mais gradativo. Eu achei um pouco muito rápido, mas eu não desvalido. Eu acho que foi uma transição legal. Ele me lembrou muito uma dinâmica, talvez eu tenha ido muito longe, mas é porque eu comparo muito o Naruto com o Jujutsu, né? E foi uma pegada meio Kakashi e Obito, sabe? Uma parada, tipo, separados pelo trauma e tudo mais. E, na verdade, os dois foram separados pela morte de uma mulher, sabe? E eu acho que esse parentesco aí, eu acho que o GG, que é o autor do Jujutsu, tá, tipo, nossa, em Naruto eles fizeram isso aqui, né? Pá, e se eu fizer um pouquinho diferente, mas ele aproveita muito, né, na verdade. Nossa, ele se inspira mano, muito, ele é né? muito fã. Ele se inspira muito. A inspiração tá forte demais, cara. Tá forte demais. Curioso, cara, curioso. E tu teve esse impacto eu tô legitimamente curioso, tá? Tu sentiu esse impacto do estilo da animação tá um pouco mais plástica, assim, tipo, parece que as coisas estão se deformando mais, ou até mesmo não tá mais tão detalhado, tipo, o nível de brilho mudou, tal. Isso te incomodou, cara? Porque foi uma pauta muito quente, assim, em Twitter, em comunidade de anime. O pessoal fala muito que a qualidade em comparação com a primeira diminuiu um pouco, né? Mas eu acho que isso foi proposital, porque a animação do estado que tá, ela fica muito mais fácil pra poder fazer cena de ação, por exemplo, né? Eu, pelo menos, em comparação com a primeira, eu considero a primeira melhor, tipo, graficamente falando,
mas eu não desmereço a segunda, porque a história tá muito boa, entendeu? Mas, obviamente, eu ainda prefiro os traços da primeira temporada, né? Mas eu entendo que talvez seja uma decisão mais de... Pô, é mais fácil fazer cenas de ação assim... ou é muito mais fácil produzir animes dessa pegada. Até porque mudou o diretor, né? Então, obviamente, deve ter mudado os contatos e talvez não tinha como manter esse gap de qualidade que tinha antes, né? Olha, é possível, tá? Eu acho curioso porque, assim, é claro que, como tu comentou, né? Tem menos detalhes, então isso provavelmente deixa a produção mais simples de fazer, né, um pouco mais fácil. Eu não gosto de usar essa palavra porque ainda é um negócio super complexo, ainda é um negócio super caprichado, faz parecer que a segunda temporada ficou ruim, né, não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu até lembro que eu vi um post sobre isso, porque eles destacam que é muito custoso ficar colocando aqueles brilhos nos uniformes dos alunos em todas as cenas, porque tem muito movimento, então ficar lembrando de fazer isso e tendo que fazer isso demandava muito mais tempo dos animadores, que a gente já sabe que no mapa não estão em condições muito boas, né? Então é melhor não abusar mais da parada. Eles estão fazendo vários outros animes também, mas cara, eu confesso, Dude, que a animação eu gostei, tá? Eu não consigo dizer que eu achei melhor ou pior que a da primeira temporada, mas eu consigo trazer meio que um fato à tona aqui. Isso muda o teor do anime. Pra bom ou pra ruim? Não é que é pra ruim ou pra bom. Depende o que você tá buscando passar, transmitir com a cena, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Jujutsu, desde a primeira temporada, ele tem umas coisas bem sombrias, assim, cara. Os negócios meio macabro. Então, quando você tem uma animação um pouco mais, deixa eu ver, detalhada, mais puxada pra um realista, assim, meio que dá uma enaltecida nesse tom sério, macabro. Pelo menos... Geralmente quando tinha a expansão de domínio na primeira temporada era bem detalhada a expansão de domínio, né? Tipo, tinha vários detalhes no background, isso deixava tão mais real no anime esse poder, né? Tipo, mais palpável na nossa experiência de assistir, até agoniado, de certa forma, sabe? Então, tipo, por quê? Porque realmente o bagulho era darkzão, pesado, né? Aham. Já na segunda temporada, eu senti esse tom um pouco mais leve, assim. Eu não sei se é porque o Gojo é meio que o protagonista dessa parte, e o Gojo adolescente era um cara muito bobalhão, né? Então, mesclando essa estética um pouco mais simples, mais leve, com a personalidade do Gojo, meio que deixou a segunda temporada, em tons gerais, pra mim, um pouco mais leve, entende? Então, meio que mudou a minha percepção sobre Jujutsu, pelo menos por enquanto, né? Meio que conseguiu alterar a minha percepção sobre Jujutsu, coisa que se eu tivesse vendo no mangá, provavelmente não aconteceria. Porque o mangá, ele manteve consistentemente com a arte do GG Akutami, tal, então, meio preto e branco, eu acho meio magra também, não curto muito não, mas outra hora a gente pode conversar sobre isso. E, cara, então, meio que é como se Jujutsu tivesse ficado um pouco mais leve pra mim. Mais Fox Kids, assim? Mais infantil? Ou não, eu não sei dizer. Mais um shonenzão clássico, entendeu? Eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar de verdade. Eu posso estar falando besteira aqui. Talvez eu seja a única pessoa do mundo que esteja se sentindo assim. É claro que a gente ainda tem cenas muito impactantes e muito fortes, né? Mas eu acho que eu consigo te entender, cara, por causa que é bem como tu tava comentando ali, a questão de ter mais detalhes e ter mais capricho na parada faz tu acreditar muito nessa história, né? Porque quando tu tem uma parada mais comédia, geralmente tu não tende a ter um traço muito detalhado, mostrando muitas coisas, né? Geralmente a comédia pastelão e às vezes o estilo de animação até ajuda na comédia, né? A gente tem lá aquele anime lá do cara da máfia lá, esqueci o nome. o Goku Fushido? O Goku Fushido, o estilo de animação PowerPoint ajuda na comédia, né? Sim. Eu acho que quando tu tem um anime shounen, principalmente o Jujutsu que tem um pouco dessa pegada do terror, eu acho que o capricho e o detalhe, acho que é muito importante pra dar o terror, pra dar o clima, né? Pode ajudar. E eu acho que faz muito mais, faz sentido isso que tu falou, talvez aquela tensão que eu sentia na primeira temporada, eu senti um pouco menos na segunda, mas eu senti mais adrenalina nessa segunda. Eu acho que faz total sentido, cara. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma história que se sustenta por si só, sabe? Ela não é que nem, por exemplo, sem querer atacar pedras, não é tipo Demon Slayer que se sustenta na animação pra mim, porque a história não é o pilar da parada, sabe? Sim, eu concordo. Eu gostei de trazer isso pra cá, até pra gente já fazer essa virada de chave pra
pra falar um pouco sobre a história em si, né? E o que a gente vai descobrindo um pouco a mais, um pouco das motivações dos personagens. Mas, de fato, Jujutsu, ele vem bem nessa pegada desses shonenzões mais modernos, assim, né? Que é uma coisa um pouco mais direto ao ponto, né? Então, tu até comentou antes, eu tava pensando sobre isso antes de começar o cast. Porque esse arco, basicamente, ele se resume a... Como eu falei antes, é mostrar por que o Gojo foi pra direita, enquanto o Geto foi pra esquerda, né? Basicamente é isso, né? Então, eles divergiram caminhos, divergiram ideologias, jeitos de pensar, jeitos de levar a vida. Enxergar a vida também. Exato. A maneira que isso acontece... ela fica... Tu entende? Não, beleza. O Geto saiu do ponto A e foi pro B por conta disso. E o Gojo foi do ponto A pro ponto B por conta disso. Porém, eu sinto um pouco de falta nesses shonens mais novos, coisas que os shonenzão mais antigos tinham, que é... Aí vocês podem tacar pedra em mim, que é um pouco daquela enrolação durante... Enrolação? Que tipo de enrolação? Cara, dá um exemplo que tipo de enrolação? Sei lá. Na minha cozinha vai explodir em 5 minutos? Não é bem isso. É mais tipo... Sabe como os arcos de treinamento não funcionam em Demon Slayer, por exemplo? Porque eles simplesmente minutos de treinamento e beleza, a gente entendeu, você treinou, por isso você está mais forte. Agora, lembra em One Piece quando o Kuma separa a tripulação? Aham. Demora muito pra eles conseguirem se reencontrar e ao mesmo tempo mostra-se alguns episódios, tipo o Oda e a produção dedicou alguns episódios e capítulos pra mostrar esses personagens em outros lugares e a gente como espectador meio que viu essa demora acontecer, então meio que a gente começou a sentir falta. Isso faz a gente comprar a evolução que eles vão apresentar na volta do time skip, né? Algo nessa linha que eu tô querendo trazer aqui. No caso do Geto, como foi meio, entre aspas, rápido, cara, tava todos os elementos ali. É muito óbvio porque que ele saiu do ponto A pro ponto B, e o Gojo também. Mas acontece em um episódio, praticamente. Em 1 ou 2 episódios. Então, como é relativamente rápido, eu acho que tem gente que talvez não compre. Talvez tenha gente que achou, o cara despirocou total. Tipo, o cara do nada, assim, tipo, derreteu a mente dele e ele virou um psicopata, um assassino, sabe? Então, mas estavam ali os elementos. Eu acho que o anime fez um bom trabalho. Com certeza. Inclusive, ele seguiu o próprio original, tá? O original, o mangá, não tem muito mais capítulo do que 5 episódios, não. Se eu não me engano, são uns 7, 8, no máximo 10 capítulos. Então, não é como se tivesse muita coisa ali pra ficar enrolando, não. Mas, não sei, por exemplo, tipo aquele arco que... Arco não, né? Aquela cena que o Geto, ele vai salvar 2 menininhas e ele vê que os seres humanos estavam maltratando pessoas que têm poderes sobrenaturais. Que é ali que meio que ele vai lá e assassina aquela vila inteira. Talvez ao invés de ter sido na primeira vila que a gente vê, talvez podia ter acontecido isso umas 3 vilas. Pra gente ver que, cara, o bicho ficou enojado real, assim, saca? Tipo, ele conseguiu engolir uma, conseguiu engolir 2, mas na terceira vez, cara, ele não tolerou mais, sabe? Então, meio que pra gente digerir um pouco melhor esse caminho, não sei, tô dando exemplos aqui Cara, concordo. Eu acho que seria muito mais comprável, né? Porque realmente nessa parte que aparecem os vilarejos e quando ele salva as 2 garotas que até aparecem no filme, eu acho que foi um pouco rápido demais, talvez. Eu não tô querendo dizer que tá errado ser rápido. Eu acho que o autor tomou como visão que a gente entendeu isso, catalisou na mudança de personalidade dele. Por causa que acho que não tinha mais o que enrolar ali, sabe? Mas eu entendo que isso é importante em comparação aos outros shonens, porque os outros shonens fazem isso, né? Tipo, não é... As mudanças às vezes não são tipo de uma hora pra outra, né? São gradativas, né? Então eu acho que faz sentido isso que tu falou, cara. Eu sinto como que seria... Sabe em Hunter x Hunter, quando o Meruem joga xadrez com a menina? Shogi com a menina? Sim. É como se ao invés de 10 capítulos deles jogando xadrez, a gente tivesse um só, entendeu? Então você não ia ter a mesma conexão com aqueles personagens e tal. E eu entendo a decisão, porque não é exatamente só sobre isso, Jujutsu, né?
Mas esse arco é sobre isso, é sobre a mudança do gueto. Então eu senti um pouquinho disso, mas cara, ainda é super entendível, acho que a direção fez um trabalho maravilhoso, assim, tanto que eu gostei e eu comprei. Mas eu acho que tem gente que pode não ter comprado, porque ficou meio rápido, sabe? Mas assim, eu acredito que além dessas histórias da vila ali e tudo mais, eu acho que, tipo, todo o ambiente, toda a história da morte da garota, e acho que até o poder do Geto fala muito sobre a situação que ele encara o mundo, né? Sim. Eu acho que eu gosto muito de encarar essa decisão dele, é que tudo que sai dos humanos é ruim, sabe? O poder dele é muito ruim pra ele mesmo. E os humanos, por exemplo, os não feiticeiros, né, que são os humanos, eles criam um problema, eles não ajudam e quem morre no final são os colegas dele. E daí os humanos produzem as criaturas e ele tem que comer as criaturas como se fossem um pano sujo. E a partir disso ele tem que batalhar por esses humanos pra no final os amigos dele morrer. E é um ciclo que não acaba, né? Exatamente, é infinito. E ele praticamente vai viver a vida inteira comendo pano sujo, defendendo os não-humanos não fazendo nada e os amigos dele morrendo. Então, Cara, tipo, ele tá praticamente vivendo um ciclo tóxico pra própria mente, né, cara? Eu já queria também deixar um comentário aqui que eu acho que uma coisa é que a escola Jujutsu precisa é de psicólogo, né? Porque o cara com a mente abalada daquele jeito e não ter um psicólogo na escola, tu tá de brincadeira, né? Cara, nossa, mano, meu Deus. E eu acho que em comparativo, a gente tem o Gojo, que o poder dele é muito sobre as pessoas não encostarem nele, né? Tipo, o poder absoluto, né? Ele não consegue se sentir frágil como o Geto se sentiu por perder os aliados, né? Ele não consegue também se sentir próximo das pessoas, né? O único próximo dele era o Geto, por ele ser o segundo mais forte. E eu acho que também, além do Geto, o poder do Gojo faz muito sentido pra personalidade que ele tem, né? Tipo, as pessoas não conseguem chegar no íntimo do Gojo, né? O Gojo tira sarro de todo mundo, praticamente, que é mais fraco que ele. Meio que você não sabe o que ele tá pensando, né? Ele não se abre. Exatamente. Eu acho que a única pessoa que era próxima a ele era o Geto. E ele perdeu essa pessoa, né? E eu acho que isso faz muito sentido também, o fato de ele não conseguir matar o Geto, porque ele vê o Geto como um amigo, porque é a pessoa que tava mais próxima dele. Porque pro Gojo o poder é tudo, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele entende que nessa temporada que o poder não pode resolver tudo. Não pode resolver tudo, cara. É muito foda. Cara, eu adorei, eu achei muito foda o que tu trouxe agora sobre o Geto, essa reflexão dele sobre esse ciclo vicioso. E, cara, se tu parar pra pensar, claro, é de um jeito meio anti-heróico, é de um jeito chegar no ponto certo, entre aspas, por linhas tortas, mas ele quer encerrar o ciclo. Né? Ele quer encerrar o ciclo porque maldições, supostamente, não nascem de pessoas que têm poderes sobrenaturais, de pessoas que... Jujutsu, né? Dos jujuteiros. Teoricamente, não nasce. Então, o que ele quer fazer? Ele quer dar uma de Hitler e criar a raça suprema, né? Então, ele quer matar todo mundo e ter só jujuteiro na parada pra extinguir as maldições. E aí, as pessoas supostamente pararem de morrer, os entes queridos dele pararem de morrer. Então, como eu falei, não é o fim... que é acabar com as maldições e encerrar esse ciclo, é um fim justificável. O que não é justificável é o meio dele, né? Que o meio dele é matar todo mundo, saca? Então, o Gojo, eu acredito que o Gojo, além de ter a conexão pessoal com o Geto, eu acho que de certa forma ele consegue entender um pouco disso. Porque o Gojo de hoje, o Gojo do filme e o Gojo da primeira temporada não pensa assim, não tanto. Mas o Gojo adolescente pensava assim, ele falava, por que eu tenho que proteger essa galera? Por que eu tenho que ficar destruindo maldições e ficar ocultando isso pra esse pessoal não ficar maluco da cabeça, né? Porque a grande moral deles fazer aquela barreira pros seres humanos normais não enxergar eles matando as maldições é pra galera não ficar maluca, despirocada, né? O ser humano comum não ficar louco. E aí ele fala, tá, mas qual o problema não é meu se ele ficar louco, eu tô aqui protegendo ele, azar o dele. Eu tenho que ficar cuidando dele assim, por quê? A troco de quê, né? Então essa era a reflexão que o Gojo tinha. E de certa forma, cara, não duvido que isso também moldou um pouco a visão do Geto, porque o Geto era o oposto, né? Não, a gente tem que proteger, a gente tem que fazer o bem por todo mundo. Ele engolia ali, né? Ele descreve, cara, nojentaço, né? Quando ele engole uma maldição, que é o poder dele, é um pano sujo, como se tivesse limpado vômito, ele fala. Só de imaginar eu já fico... O que ele tem é literalmente uma maldição, tá ligado? Não é um poder que é fácil de conviver, né? Ele tem que viver praticamente comendo
a coisa mais nojenta pelas pessoas que trazem a morte dos colegas dele, cara. Eu acho isso muito, muito forte. Quem é que vai querer ficar nisso? Não é fácil, né? Então, cara, eu acho que é bem entendível. O anime, ele consegue fazer isso com muita exatidão. Até a minha, entre aspas, crítica do começo era, no máximo, ter estendido isso um pouco pra gente entender um pouco melhor a jornada desse personagem do ponto A ao ponto B, mas o ponto A e o ponto B ficaram muito claros e, cara, totalmente comprável, assim. O Geto, eu tô achando até agora, tá? Um personagem muito interessante, muito misterioso, porque até agora ele ainda não tem aqueles rasgos na cabeça dele. No filme ele não tinha os rasgos na cabeça dele, mas na primeira temporada ele tem. Então eu fico me perguntando, bicho, o que é essa parada, né, cara? E eu tô muito curioso pra isso, cara, de verdade. Assim. Cara, eu vou comentar que talvez... Tipo, sei lá, como ele tem um rasgo na cabeça, tem um cérebro ali, será que é outra pessoa que tá ali, que tá ali? Será que ele sofreu uma transformação de personalidade? Talvez ele se fez uma cirurgia pra ficar mais forte, alguma coisa do tipo. Eu fiquei me questionando isso, tá ligado? Por causa que realmente é uma dúvida e é uma característica bem forte no personagem. Eu achei até que na primeira temporada ele era um monstro por ter essa cicatriz na cabeça. Sim, eu achei que ele era uma maldição. Eu também achei que ele era uma maldição, mas até agora não foi falado absolutamente seja, né, nada. Talvez seja, porque assim, na segunda temporada, aquela mulher fala pra ele, de que jeito um jujutsu, um jujuteiro pode criar uma maldição? Se quando ele morrer, ele virar uma maldição. Então talvez o Geto realmente tenha morrido e ter virado uma maldição, né? A gente não sabe. Uma maldição, pode ser pra conseguir mais poder, pra poder, tipo, pra ajudar atingir o objetivo dele. Né? Pra atingir o objetivo dele, que é quem disse que não, né? Então, mas sério, é um personagem muito interessante mesmo. É um vilão que, graças a Deus, a gente consegue comprar e entender o lado dele. Não concorda, né? Mas você consegue entender. É tipo, se tem Meruem antes, né? O Meruem matar os seres humanos, porque ser humano é gado pra ele. Ele é uma formiga quimera, ele não tá nem aí pro ser humano. Então por isso que ele mata todo mundo, sabe? Então, tipo, a gente não mata vaca pra comer, ele mata ser humano pra comer, ele não tá nem aí, sabe? Então eu acho que quando tu consegue entender o ponto de vista do outro lado, tu entende que não é tudo preto no preto, branco no branco. É um negócio mais cinzento, é um negócio tipo, cara... Só que ao mesmo tempo, André, eu fico com medo do tipo... Foi dado muito tempo de tela pro Geto, tanto no filme quanto na primeira temporada também, relevantemente, e nessa agora bastante. De o inimigo final ser outro, sabe? De ter outra pessoa atrás. Tipo, não, na verdade, o Geto estava sendo manipulado desde o começo, ou na verdade, o Geto está trabalhando para outro cara. Eu tenho medo disso, tá? Por causa que isso foi uma das coisas que matou o Obito pra mim no Naruto. Espero que ele não se inspire nisso em Naruto, né? Ele não se inspire nisso também, pô. Não, na verdade, o Geto fez um transplante de cérebro com outro cara mais pica pra conseguir o objetivo dele e não sei o que. Não, isso vai ser chato. Tomara que não seja nada do tipo, velho. Caraca, sei lá, eu acho que é uma viagem muito além nossa, mas é bem possível, sabe? Porque geralmente os autores, eles querem ser um pouco imprevisíveis, né? Eles querem te surpreender. E talvez o inimigo agora é outro, seja talvez essa jogada. Só que eu tô bem curioso pra saber como é que ele vai fazer a resolução desse problema. Se ele vai meter que o Geto vai voltar pro lado do bem, ou vai meter o Geto se transformar num monstrão gigante e o Gojo lutando contra ele. O Jujutsu não tem muita cara não disso, de terminar muito bem não, hein? Acho muito que bem, não. Tu diz? Eu acho que não. Realmente. Eu acho que ele tem um tom um pouco mais dark aí, não consigo ver muito bem isso acontecendo não, tá? Já dá pra ver que o GG, ele não tem medo de descartar uns personagens, né? E eu valorizo isso, cara, eu valorizo isso, tá? Não morte pela morte, mas a consequência, né? Então, eu gosto de poder olhar pra Jujutsu e sentir que eu não consigo prever o que vai acontecer, sabe? Então, eu me sinto muito angustiado, ansioso assistindo. É realmente uma tempestade de emoções, assim, porque você realmente não sabe o que esperar. Então, a gente já viu muito burburinho na internet, a gente sabe que esse arco de Shibuya vai dar o porco aí. Vai dar o porco, é muito bom. Eu tô bem... eu nunca entendi essa expressão, vai dar o porco. Mas eu tô muito Experimenta carnear um porco, cara, pra tu ver. Será que tem a ver com isso, porco? será? Tem. É um pouco complicado, o porco berra muito. Porque é difícil? Entendi. Caramba, tá justo. Eu acho que eu tenho quase certeza que é por causa disso, mas... Tá, eu não sei, hein, eu não sei, não fiquei convencido. Mas, cara...
vai dar o porco, todo mundo fala. Então eu tô bem, tipo, cara, e eu não faço ideia, sabe? E eu realmente acredito que ele vai descartar personagem nesse arco. E eu confio que vai ter um bom motivo pra isso, né? Vai ser um negócio convincente. Então eu tô bem, assim, bem ansioso pra eu continuar assistindo. Tô quase lendo, pra ser bem sincero. Bah, eu não leio, mano. Eu não consigo. O anime é muito bom pra ler um mangá, Tá muito lindo, né? Não, eu não gosto muito do traço do GG, nada contra, né? Eu acho que tem pessoas e pessoas, mas, mano, pelo nível de entrega que é a mesma coisa do Demon Slayer, se bem que o Demon Slayer é um pouco mais extremo, né? É tipo, o bagulho é over-delivery, basicamente, né? E eu acho que aqui é mais um desses animes over-delivery. Eu acho que é muito mais interessante ver a narrativa e a história em uma lente diferente, porque a gente acaba tendo muitos enquadramentos, tipo, muito, tipo, emblemáticos, como aquela cena lá que tá o Gojo e o Geto divididos por um traço na frente, um lado tá azul e o outro tá vermelho, sabe? Então é muito emblemático, assim, o jeito que a narrativa te conta a história em cima disso, né, velho? É legal. E eu acho. E só pra concluir uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tava percebendo da história, é que dentro dessa primeira temporada eu parei pra perceber que o Geto e o Gojo não se chamam de Geto e Gojo, se chamam de Suguru e Satoru, né? Pelos seus primeiros nomes, né? Que o Gojo, ele não chama ninguém pelo primeiro nome, a não ser o Geto, né? Porque, tipo, ele considera uma pessoa próxima e o Geto também considera o Gojo uma pessoa próxima, então ele chama ele de Satoru. Então eu acho isso bem legal, velho. Tipo, mais um detalhezinho que eu não tinha parado pra perceber, cara. Uhum. Por mais que passe o tempo, eu sempre critico às vezes os animes shonen, mas eu percebo que o Jujutsu, ele, dentre vários, ele tenta falar bastante nas entrelinhas, sabe? Ele tenta sempre te passar uma mensagem ou te falar alguma coisa a respeito sobre a história com algum detalhezinho, sabe? Eu acho isso fantástico e eu fico até surpreso que mesmo com todas essas referências de Naruto, que eu acho um pouco falta de originalidade, ele ainda consegue fazer uma história bem interessante. Cara, e voltando um pouquinho, porque no fim a gente se empolgou aqui, a gente já falou um pouco do que a gente acha que vai acontecer e começou a especular coisa aqui, mas outro personagem que é muito, muito, muito importante nessa parte é o próprio Gojo, porque se eu entendi bem, é como se Gojo e Geto fossem os dois pilares principais de Jujutsu, é como se eles fossem o centro. Apesar de não ser os protagonistas, no caso, na série atual, né, no tempo atual da série, é como se sem eles não tivéssemos nada. É como se a treta entre eles, existe a treta pessoal e existe a treta de ideologias ali, e é o lado Jujutsu contra o lado Maldições, e o centro dos dois lados são eles, porque eles são meio que o teto de poder de cada lado. Porém, cada lado está desenvolvendo seus novos tetos de poder, né? Então, cada lado está desenvolvendo seus novos discípulos. Então, a gente tem, por exemplo, a maldição Mahito, né? Que é o cara que, evidentemente, vai ter mais foco do lado das maldições. E do lado dos mocinhos, a gente tem o trio principal, outros personagens que estão se desenvolvendo ao lado do Gojo e o outro do lado do Geto. E vai ter conflito e tal. Então, é como... Quem não gosta de ver o passado e quem não gosta de conhecer mais sobre os pilares centrais de uma história? É tipo você não querer saber mais sobre Gold Roger em One Piece. É tipo você não querer saber mais sobre Shanks em One Piece. Todo mundo quer saber mais sobre esses personagens, cara, porque apesar de que às vezes não é bem sobre isso a história, porque teoricamente One Piece é sobre o One Piece, é sobre liberdade, é sobre o Luffy e tal, mas todo mundo quer saber, todo mundo quer, né? Então, eu gosto muito de como o Gojo, ele consegue mostrar um lado diferente dele nessa temporada. E principalmente, eu gosto de começar a entender um pouco melhor o que motiva o Gojo, assim. O que faz o Gojo não ter matado o Geto ainda. O que faz o Gojo, ele ter essa personalidade um pouco distorcida. O Gojo não ser 100% a favor da escola Jujutsu. Porque meio que tem essa briga de ideologias na cabeça dele. E ele, ao mesmo tempo, é o mais forte. E aí, Dude, eu vou passar a palavra pra ti, porque depois dessa frase que me lembrei agora que o Geto fala pro Gojo, né? Que é, você é o mais forte porque é
Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte. Como que eu interpreto essa frase? E por que o Gojo, ele tem que se perguntar muito isso? Porque será que, traduzindo, levando pro âmbito da ideologia, levando para um âmbito... Saindo, esqueça o Gojo, mas vamos olhar na essência, como eu interpretei essa frase. Você é o mais forte porque você é quem você é? Ou você é quem você é porque você já é o mais forte? Então, você se resume à sua força ou você ser quem você é tornou você o mais forte? Então isso é muito louco, porque isso fala muito sobre você seguir quem você é, talvez. Então, talvez por isso que o Geto tenha ido pra um lado diferente, porque ele até fala, eu decidi como eu vou viver a minha vida. Ele é ele. Ele não quer que os outros decidam o jeito que ele quer que ele vai viver a vida. E será que ele não quer, ele não tem potencial pra ser o mais forte também? Porque se o Gojo só é o mais forte porque ele decidiu ser quem ele é, sem se limitar, será que o Geto não vai conseguir ser o mais forte também, sendo quem ele é de verdade? Sim, sem as limitações da escola Jujutsu, por exemplo, fazendo de tudo pra conquistar o objetivo dele. Isso é muito louco, cara. Essa frase me pegou porque, de fato, é um dilema dos personagens muito fortes, né? É um dilema de tipo, cara, beleza, você tem o poder absoluto, você poderia ser um autoritário, você poderia fazer o que você quiser. Mas seria muito simples, né, resolver as coisas assim. E eu acho legal que essa frase é dita 2 vezes, né? Dita no filme e nessa temporada agora no começo, né? Só que no filme é a visão do Geto e nessa temporada agora é a visão do Gojo, né? E eu acho muito legal a dinâmica que a animação traz de quando o Geto fala essa frase, as pessoas são todas pretas, parece que estão sujas, tipo, tudo tá escuro e só o Gojo tá tipo, nítido pra ele. E em contrapartida, na visão do Gojo, tipo, tá tudo colorido e o Geto é, tipo, a única figura preta, assim, no ambiente. E a gente vê que a visão que o Geto tinha era muito densa das pessoas, né? Enquanto o Gojo vê que ele realmente deveria proteger as pessoas, né? E eu acho isso muito foda, só que ao mesmo tempo, cara, eu fico um pouco pensativo, porque meio que não tem uma resposta pro Gojo, né? Meio que ele deixou o Gojo num dilema. Basicamente, ele fez o Gojo entender que o rumo que ele tá escolhendo não é que ele é mau, sabe? É porque ele tem um objetivo em mente, sabe? E ele é amigo dele, então eu achei isso muito foda, velho. E ele vai se distorcendo com o tempo, no caso, né? Tipo, ele vai perdendo, ele vai cada vez vendo menos valor na vida humana e vira um assassino maluco, né? Mas ele ainda tem uma linha lógica de raciocínio e ele tem um objetivo em mente, então eu acho que o Gojo viver isso é muito complexo, ainda mais porque ele entra no seu modo mais poderoso de todos por conta dos acontecimentos desse arco, né? Então, quando contrata-se lá o assassino, né? Que é o pai do Megumi. Fushiguro, né? É, o Toji. O Toji. Ele é contratado e ocorre a luta que, cá entre nós, muito legal. Muito legal. Muito divertida a luta entre eles. Muito show de partículas e coisa arada e loucurada, né? E apesar de, Dude, muito bonito, muito empolgante, bate palma de pé. Mas, cara, o poder do Gojo é um negócio meio esquisito, né, bicho? Cara, eu vou te dizer que, assim, à primeira vista, ele é um pouco até complicado de entender. Eu senti que o GG, que é o autor, ele tenta fazer uma pegada meio Hunter x Hunter, ele tenta botar complexidade nos poderes, quando na verdade ele poderia explicar de uma maneira muito mais sucinta, sabe? Sim. Por causa que, tem lá a questão lá de quando o Gojo morre, ele entende como é que funciona o poder do negativo, que aí ele mistura o negativo com o negativo e começa a se curar. E daí eu fico pensando, mano, ele tá tentando fazer uma explicação aqui muito pica. Explicação por inexplicável, né, velho? Explicação por inexplicável. Vai ter jujuteiro que vai me falar que não, tu tá errado, tu não entendeu, é porque na verdade é assim, assado. Mas, cara, a comunicação é uma obrigação do autor, não nossa, né, velho? Se ele passou se ele passou a mensagem pela metade, o problema não é dele. Porque quando eu vou ler Hunter x Hunter e eu leio as habilidades, eu sinto que eu consigo entender muito mais do que eu entendi a habilidade do Gojo. Eu entendo que o vermelho, ele dispersa e o azul atrai,
sabe? Eu entendo essa questão, essa dualidade ali. Só que a questão lá do Purple ficou um pouco complicada, e a questão de ele se curar também ficou um pouco complicado. Eu acho que ele poderia ter sido mais sucinto, assim, né? Mas assim, ó, isso não desvalida o anime. Eu acho que a história em si é muito mais importante do que entender as habilidades. Sim, é que meio que ele faz tudo, né, cara? A gente descobre depois que ele voa, no filme ele transporta os malucos, então, tipo, ele meio que faz tudo, tá ligado? E como é que vai explicar isso tudo? Não dá. Ele parece estar com o cheat ligado, sabe? Basicamente. Eu acho que não cara, precisa. eu acho que o anime conseguiu trazer isso de uma forma excepcional. Que na luta final ali dele contra o Touji, eu acho que ele parecia Deus, sabe? E eu acho que é basicamente isso que o anime queria passar. Conseguiu. E eu acho que é muito interessante essa visão, por causa que a gente vê ele no êxtase de loucura, porque ele entendeu como é que funciona o poder dele, e mais uma vez ele se sentiu o ser mais onipotente, o ser mais forte, sempre lutando acima dos outros, né? E ele realmente estava acima do cara, ele estava com total controle da luta, e querendo ou não, a gente entendeu ali que realmente ele é o mais forte de todos, sabe? Sim. Ali ficou unânime. Só que, mais uma vez, eu acho que ali foi um too much ali. Eu acho que o Purple é uma habilidade muito roubada, sabe? Por causa que, mano, o cara já tem o vermelho, o azul, mais a questão da levitação, mais a questão da percepção e mais uma habilidade que, mano, praticamente passou... Que até agora nem embora, explicou sabe? nada esse lance dos olhos dele, né? Sendo bem sincero, né? Tipo, não explicou ainda. Não, assim, ó, explicou mais por cima, assim, né? Dá de entender que ele tem a visão além do alcance, né? Basicamente. Tu entendeu que ele vê demais. É isso, Sim. sabe? Mas, tipo, o poder dele deriva dos olhos? Tipo, o lance de manipular essas paradas, de puxar, empurrar e fazer o roxo e voar, eu tem a acho ver que com não, o acho que olho? não. Ou não? O olho é tipo um Sharingan, um adicional. Isso que eu não entendi. E acho que o Purple e o Red são coisas diferentes do olho dele. O olho dele é uma percepção, acho que do clã dele, até uma habilidade do clã dele. E aí o Purple que é a junção do vermelho com o azul é outra coisa. E eu acho também que isso é uma coisa que ele poderia ter explicado melhor também. Eu não tô falando aqui que a gente... Não é que, tipo... Eu me sinto burro, mas eu não sei se isso foi explicado. Não. Eu tava pensando se era burrice nessa parte ou se era falta de explicação do autor, tá ligado? Sim. Mas eu acho que ainda é falta de explicação do autor. É que no porque filme, na segunda temporada, não explica. Não explica bem. Mas assim, ó, quando tu vai ver Hunter x Hunter, por exemplo, botando em comparativo de novo, tu entende a grande maioria das habilidades e é um monte de habilidades, sabe? Com dinâmicas absurdas, assim, né? Mas o autor, ele explica, tipo, didaticamente correto, assim. Eu sinto que em Jujutsu é muito, muito jogado e tu tem que pegar no ar, sabe? Certo, tu entende mais ou menos, né? Tipo, explicou ali, eu entendi mais ou menos. É o Sharingan, concordo, cara, a habilidade do Gojo é o Sharingan, tá ligado? É isso. E tem só compramos e vamos embora, foda-se. Tem um ponto interessante, cara, que apesar disso que a gente tá comentando agora, eu acho sensacional, eu relembrei disso, porque eu não lembrava, aquele lance de que se tu explica o teu poder pro outro cara, ele fica mais forte. Tipo, opa, é do Hunter x Hunter isso aí, não é? Não, é do Jujutsu isso. Não, mas o Hunter x Hunter também tem isso, pô. Tem isso, tem certeza? Quase 200%. Eu acho que não, hein? Eu acho que isso é de Jujutsu. Vou pegar aqui, pô. Vou pegar depois aqui a gente discute sobre isso. Mas enfim, eu acho legal porque é um jeito muito simples de... Beleza, eu vou explicar aqui o poder e ter um motivo pra isso, porque a maioria dos animes tem explicação de poder sem precisar ter explicação de poder, não tem motivo pro personagem abrir pro outro qual é o seu poder, né? Então, é interessante isso, sendo bem sincero. Acho que não dá pra gente sair daqui sem falar um pouquinho do pai do Megumi. Não tem muito a ser falado, mas eu acho interessante o fator dele ser o cara que não tinha energia amaldiçoada e mesmo assim ser tão forte. Eu acho que isso abre espaço pro GG Akutami, né? E essa expansão de possibilidades e mostrar pra audiência, pra mim, pra você, pra quem tá assistindo, que existe essa possibilidade, vai justificar ele trazer personagens desse tipo a partir de agora com mais facilidade, sabe? Porque
senão ia ficar meio escaralhado, assim, né? Do nada apareceu uma pessoa nova que é tão forte quanto o Gojo. Talvez não tanto quanto o Gojo, né? Ah, mas a gente tem a Maki, né, da primeira temporada lá, que ela também não tem energia amaldiçoada. Sim, e ela luta só com os artefatos, mas né? ele usava uma maldição, né? Que era o tal do inventário oculto ali, né? Que é o tal do bicho ali, que ele consegue botar a mão e tirar uns negócios, umas paradas. Que inclusive esse bicho no filme Zero tá com o Geto, né? Então isso é interessante. Que loucura. É interessante também, deu pra ver que ele pegou pra ele aquela maldição, né? Não sei nem quando isso aconteceu, mas é isso. Pois é, né? Porque ele tentou capturar na luta deles lá e ele não conseguiu, cara. Nossa. E eu acho que também, talvez, o nosso querido amigo Touji, ele trouxe talvez uma das experiências mais traumáticas que eu já tive, mano. Porque a gente vai acompanhando Jujutsu no Kaisen e a gente vai vendo o uso de feitiço, uso de armas, né? Uso de técnicas, entidades dentro de protagonistas, né? Que igual o do Naruto. Enfim. Mas tu é surpreendido quando o cara dá um tiro de 3/8 na cabeça da guria do nada. Nossa, me pegou desprevenido demais, velho, essa parte. Eu fiquei tipo assim, mano, como assim? Aí do nada o cara com uma arma na sombra, matei ela. Sim, eu cara. Fiquei tipo, caralho, eu tô vendo o Poderoso Chefão aqui, velho. Tipo, mano, do nada, tipo, totalmente. E eu acho muito maluco que quando ela toma o tiro, ela vai caindo e a gente vai junto, cara. E foi a minha reação, tipo, quê? Não, e a reação atrasada do Geto, né? O Geto ficou tipo... deu pra ver o sorriso saindo da cara dele, assim. E, nossa, e essa cena é muito foda. É pra mim uma das melhores cenas da temporada. A hora que ele pergunta, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele fala, eu matei o teu amigo. Aí ele fala, beleza então. O Touji, ele, pra mim, ele se pagou por causa disso. Porque ele entrou nessa temporada, ele realmente fez uma bagunça. Ele cumpriu o papel dele e morreu. Cara, sabe? ele é o catalisador de tudo, né, velho? Sim, ele foi o catalisador de tudo e ele foi realmente um personagem que teve o seu valor. Puta vilão. O autor soube usar e descartou. É isso. Puta vilão, tipo assim, ó. A gente sabe o suficiente sobre ele, a gente respeita ele, tipo, o cara é brabo, tá ligado? O cara é brabo. E fez o papel dele e saiu de cena, sabe? Então acho que... Eu acho que talvez a gente vá saber mais sobre o Touji quando talvez a história do Megumi for contada mais a fundo, sabe? Eu acho que a gente soube o suficiente pra gente continuar assistindo o anime. Porque eu não sei se a gente precisa de mais sobre o Touji. Eu acho que é o suficiente, tipo... A gente já sabe quem ele é, a gente sabe o impacto dele na vida dos personagens que ele tava próximo. E é isso, sabe? Eu não sei se a gente precisa de mais ali. Eu acho que foi muito acertada a decisão do Gigi Akutami de finalizar aquele personagem ali. Coisa que o Oda, por exemplo, faz muito mal, na minha opinião. O Oda, ele não sabe descartar personagens, ele tá sempre mantendo os personagens e ele deixa eles ali com essa tática de, se precisar eu puxo essa pessoa de volta, né? Então, eu gosto da audácia de descartar personagens ou criar consequências mais duras pros autos dos personagens. Pra personagens que tem relevância, né? Porque é o pai do Megumi, né? Óbvio. Não vai pegar, tipo, o monstro do dia em Naruto ou One Piece e a gente, exatamente. matar o personagem. A gente não dá bola, né? Mas sim, cara, eu concordo demais. Eu acho que ele, como grande catalisador, ele funcionou muito bem, assim. A gente compra muito mesmo. A gente consegue até comprar que ele realmente consegue bater de frente com os dois, né? Porque os dois eram o pica também, né? O Geto e o Gojo, poxa... E o plano dele muito interessante também, né? O lance de deixar o Gojo cansado e tal. Nossa, cara. Eu achei sensacional, assim. Eu achei muito bem escrito, entende? Tipo, eu procurei alguma falha, assim, mas eu confesso que eu não encontrei, sabe? Tipo, muito legal mesmo. Eu acho que a gente geralmente tá muito acostumado a... Chegou um vilão que é 200 vezes mais forte que o Gojo... E daí o Gojo tem que superar os seus limites mais uma vez para conseguir ganhar do vilão. E não foi assim dessa vez, sabe? Foi o contrário. Eu aqui, acho isso muito inventivo, Aliás, isso foi muito inventivo. Não foi nem o contrário, porque não é como se um tivesse ficado mais forte. Foi que um usou uma estratégia, então ele foi inventivo pra conseguir encontrar uma brecha no cara que ele sabia que era mais forte que ele, sabe? Então, tipo, foi muito mais criativo. Isso foi muito Hunter x Hunter, na minha opinião. Sabe, me lembrou muito aquele arco do Exame Hunter, quando o Gon tem que esperar o momento certo pra atacar o Hisoka, porque ele sabe que ele não vai conseguir lidar com o Hisoka frente a frente, né?
Então eu gosto muito dessa inspiração e, sei lá, estratégia que o GG tira de outros mangás que ele legitimamente e abertamente diz que usa como inspiração, assim, sabe? Tipo, várias entrevistas ele já falou que ele é super fã de Naruto, ele gosta tudo desses outros, assim, de Bleach e tal, ele se inspira muito nesses caras, sabe? Então é muito legal, assim, ver como ele aproveita. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Cara, Dude, intenso relembrar a segunda temporada, mesmo tendo sido só 5 episódios, eu senti muitas coisas, sendo bem sincero. Mas, cara, eu não sei pra onde que vai. Eu não faço ideia pra onde que vai. Eu gosto da ideia deles relembrarem a gente do filme Zero, porque a gente gostou e tal, Não lembro né? de nada. Eu lembro, porque eu assisti um vídeo resumo. Da metade pro final ali, basicamente. Então eu gosto eu gosto menos do que da primeira temporada e gosto ainda menos da segunda, pra mim. Esses 5 primeiros episódios aqui foi muito foda, tipo... Eu não vou dizer que eu gostei mais do que a primeira temporada inteira. Porque... Toda quinta-feira, quando o cara acabava de assistir o anime, o cara pensava, cadê o outro episódio? Próximo? Agora, é isso aí, velho. cara, é isso aí. É foda, mano. Então, esse sentimento é muito bom, é algo incontrolável, então, cara, não é como se eu pudesse dizer que, não, eu não estava ansioso, não estava esperando. Cara, eu tava, real. Então, sendo bem justo comigo mesmo, eu gostei demais dessa segunda parte. E eu não sei como será a continuação a partir de agora, porque meio que vai... Agora a gente sabe do passado, né? Então agora toda vez que a gente vê o Geto em ação... Acho que não tem como ir mais pro passado também, né? Pelo amor de Deus, chega. Exatamente. A gente vai ver o presente agora, a gente vai ver como... Até porque, porra, agora tem todo aquele plot do Itadori, o Sukuna e o Megumi. Então, cara, como que isso vai desenrolar daqui pra frente, né? Afinal, o Sukuna vai aparecer, não vai lutar com o Gojo? O que o Geto vai fazer no meio disso tudo? E agora a gente entende as motivações do Geto. Então, cara, eu tô muito tipo... Meu Deus, eu só quero ver. Eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer, mas eu só quero ver. De verdade, eu só quero ver. Eu tô muito curioso pra saber, obviamente, a continuação dessa trama, mas eu tô muito interessado em saber mais sobre essa fatídica maldição, né, que é o Sukuna. Foi uma das coisas que talvez a gente não se aproximou tanto pra gente entender. Acho que talvez só falta a gente entender um pouco mais sobre isso, né, pra gente continuar nas aventuras presentes da própria história, né? Só que assim, uma coisa eu espero muito, eu espero mais Itadori, porque eu acho que até esse ponto aqui, eu só tô vendo o Gojo e companhia, né? Porque, querendo ou não, falta um pouco de protagonismo. Eu entendo que isso às vezes possa ser uma qualidade, né? Não depender só do Itadori, mas assim, querendo ou não, eu acho que atualmente pra mim ele é um dos personagens menos carismáticos e menos que, não vou dizer que eu me importo, mas que me chama a atenção assim, né? E querendo ou não, um bom anime shounen, ele tem que ter um bom protagonista, né? By the way, Boku no Hero, Bleach, One Piece, Naruto. Então, eu acho que é muito importante o GG ter noção disso, sabe? Eu acho arriscado, né? Realmente construir os personagens secundários muito mais do que o protagonista é um negócio que pode ser um tiro no pé, porque no fim... Ou pode ser uma estratégia dele, né? Ele tá uma estratégia, mas é porque Itadori. Se ele conseguir trazer isso, é porque alguma hora o foco vai ter que estar no Itadori. E se a gente não gostar dele quando isso acontecer, a gente vai passar a gostar pouco da história, sabe? Porque, cadê os outros personagens que fizeram tudo acontecer até agora? Não ligo mais pro Itadori, sabe? Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? O GG, ele vai meter um naruteiro aqui, velho. Vai meter um passado com o pai do Itadori. Na verdade, era um jujuteiro mais forte que o Gojo. E na verdade, ele tem uma linhagem super secreta dos jujuteiros. E daí ele é muito pica. Nossa, mano. Apesar de ele vai meter. Tu sabe que ele vai meter, né? Tu sabe que ele vai fazer isso. Lembra que o pai do Megumi era super forte fisicamente? Será que o Itadori também não é isso? Porque lembra que o Itadori era bem forte? Tem essa parada aí, né, velho? Não sei. Tem a questão do Itadori também, ele conseguir suprimir o Sukuna dentro dele também. Isso foi muito mal explicado, talvez ele vai explicar com isso, Com certeza vai. Então, um ponto só que eu queria aqui antes da gente encerrar o cast é que eu achei legal, de certa forma, ele não querer vincular tudo ao passado do Gojo e do Geto. Por exemplo, o Sukuna nem é mencionado. Boa. O Sukuna nem é mencionado. Eu gosto disso porque isso deixa o universo maior, mais rico. Não faz parecer que, tipo, tudo é uma linha
inicial, tipo, tudo é do ponto A, ponto B, ponto C, tudo já tava meio que ligado. Não, é como se fosse um grande mapa mental de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e que a gente tá acompanhando isso de alguma forma, sabe? Eu prefiro assim do que ser literalmente tudo desde o começo já estava predestinado, sabe? Tipo, eu acho legal essa ideia de que, tá ligado aquele ditado, todas as estradas levam a Roma? Ah, isso é legal. Aqui em Jujutsu, todas as estradas não levam ao Sukuna, e eu acho isso bem legal. Tem essa questão do Sukuna na primeira temporada, mas agora a gente tem essa questão do Gojo com o Geto, né? Então, são várias histórias, sabe? Eu acho que talvez o Geto, nas próximas temporadas, pode acreditar que o Sukuna é a solução que ele queira pra acabar com todos os humanos, e talvez aí eles conectem as histórias, mas até o momento eu gosto muito dessa divisória. Uhum. Agora, perguntinha relâmpago, né? Deste episódio, não poderia ser outra. O que vocês acharam deste arco de Jujutsu no Kaisen? Quais foram, talvez, o ponto mais alto pra vocês? Comenta aí para o nosso querido e fatídico episódio de comentários, que nós vamos ler as mensagens de vocês no episódio. E é isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um abraço e eu vejo vocês ao final da segunda temporada de Jujutsu. Porque a gente com certeza vai assistir e com certeza vai gravar. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.